Chovia forte naquela noite. A estrada de terra que levava até a nova casa estava praticamente intransitável, com poças de lama refletindo a luz fraca dos faróis do meu carro. Quando finalmente estacionei em frente à velha construção, um calafrio percorreu meu corpo. Mas ignorei. Era apenas o frio da chuva, ou talvez o nervosismo por estar ali sozinho. A casa tinha uma aparência triste, com suas paredes de madeira desgastadas e janelas antigas que pareciam olhar para mim como olhos vazios. Já havia ouvido histórias sobre aquela casa, rumores de coisas inexplicáveis que teriam acontecido ali, mas nunca dei ouvidos. Era uma construção antiga, e toda casa velha guarda seus segredos. Nada que a lógica e uma boa reforma não resolvessem, pensei. Dentro, a casa exalava o cheiro de madeira úmida, misturado com um leve odor de mofo. Meus passos ecoavam pelos cômodos vazios, preenchendo o ambiente com um som quase reconfortante. O chão de tábuas rangia sob meus pés, e eu podia ouvir o vento soprando pelas frestas das janelas. A casa era silenciosa e até aconchegante, de certa forma. Larguei minhas malas no chão e dei uma última olhada ao redor. Para muitos, aquela casa seria um convite ao medo, mas para mim era um recomeço. As primeiras noites foram tranquilas, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos detalhes, nada demais. Era isso que eu repetia para mim mesmo. Às vezes, ao acordar de madrugada, percebia que a porta do quarto estava entreaberta, mesmo tendo certeza de que a havia fechado antes de dormir. Também comecei a ouvir ruídos pela casa. Eram sons leves, como passos arrastados ou o ranger de uma cadeira ao longe. Madeira velha, pensei, tentando manter a calma. É apenas o jeito da casa. Mas com o tempo, esses sons começaram a me incomodar. Uma noite, ouvi um barulho vindo do andar de baixo, como se algo tivesse caído. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso, e encontrei a sala em silêncio absoluto. Tudo parecia em ordem, mas o som tinha sido tão claro que eu não podia simplesmente ignorá-lo. Revirei os cômodos, verificando as portas e janelas, mas tudo estava trancado. Com um sorriso nervoso, atribuí aquilo à minha imaginação e voltei para a cama, tentando me convencer de que não havia nada de errado. Com o passar dos dias, o desconforto crescia. Não era apenas o barulho, era a sensação de estar sendo observado. Um peso invisível que parecia me acompanhar a cada passo. Eu tentava manter a rotina, mas os ruídos ficavam mais intensos e mais próximos. O som de algo arranhando as paredes, de passos pesados no corredor e até de sussurros abafados. Mas sempre que eu procurava a fonte, a casa permanecia vazia e silenciosa. Uma tarde, ao chegar do lado de fora, percebi uma das janelas entreaberta, uma janela que eu tinha certeza de ter fechado antes de sair. Esse momento foi o ponto de virada. Passei a questionar se minha mente estava pregando peças, mas os detalhes eram nítidos demais para serem apenas imaginação. Tentei racionalizar de todas as formas, me convencendo de que o vento poderia ter empurrado a janela, ou que os ruídos eram apenas o resultado de uma estrutura velha. Mas a cada noite, a sensação de vulnerabilidade aumentava. Comecei a acordar no meio da noite, suando frio, com a impressão de que algo estava parado na escuridão, observando-me, esperando. A curiosidade inicial tinha dado lugar ao medo. Minhas noites se tornaram uma batalha constante contra a ansiedade e o pânico. Cada ruído, cada sombra parecia mais ameaçadora do que antes. Comecei a evitar o espelho do banheiro, depois de ver, mais de uma vez, o reflexo de uma figura indistinta atrás de mim.
Era apenas um borrão escuro que desaparecia assim que eu me virava. Mas o impacto que deixava era forte e real. Passei a acender todas as luzes, mantendo a casa iluminada mesmo durante a madrugada, numa tentativa de afastar aquela presença que eu já não conseguia ignorar. O medo começou a me consumir de dentro para fora. Meu coração batia acelerado a cada vez que uma porta se fechava sozinha. E eu sentia a respiração ofegante de alguém invisível, sempre próxima demais. Em uma noite, o desespero chegou ao ápice, quando acordei no meio de um pesadelo e vi que o relógio do quarto estava parado, os ponteiros congelados. O suor frio escorria pela minha testa e eu tremia sem conseguir controlar. Não era mais apenas uma casa velha com barulhos estranhos. Algo estava ali. Algo que se alimentava do meu medo. Algo que parecia estar mais perto a cada dia. Naquela noite, senti que algo estava prestes a acontecer. Era um pressentimento profundo, quase um aviso. Eu já estava acordado quando ouvi passos pesados no corredor. Esses passos eram diferentes, mais determinados e pareciam cada vez mais próximos. Trêmulo, me levantei e me aproximei da porta do quarto, hesitante. O som parou abruptamente. Mas a tensão no ar era palpável. Tomei coragem. Abri a porta e olhei para o corredor. A luz estava fraca, oscilando como se ameaçasse apagar. E foi então que vi, no fim do corredor, uma figura escura e indefinida estava parada, imóvel, me observando. Seu rosto estava encoberto pelas sombras, mas eu sentia a intensidade de seu olhar perfurando minha pele. Tentei me mover, mas minhas pernas não respondiam. O ar parecia mais pesado, dificultando a respiração. A figura então deu um passo em minha direção. Seus movimentos lentos e precisos, enquanto um sussurro baixo e incompreensível ecoava ao meu redor. Um medo primal tomou conta de mim, e eu sabia que estava diante de algo além da compreensão humana. Tudo o que restava em mim era puro terror. Num impulso desesperado, virei e corri. Cada passo parecia um desafio, com o coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. Desci as escadas, quase tropeçando, sentindo a presença sombria logo atrás de mim, cada vez mais próxima. Ao alcançar a porta da frente, girei a maçaneta com todas as forças e me lancei para fora, sentindo o ar frio da noite bater em meu rosto. Olhei para trás uma última vez, esperando ver a figura no batente, mas o corredor estava vazio, silencioso como se nada tivesse acontecido. Porém, o silêncio não me trouxe alívio. Respirando fundo, tentei me acalmar, mas foi então que ouvi, vindos de dentro da casa, os mesmos passos, lentos e arrastados, se aproximando da porta como se me seguissem. Meus instintos gritavam para que eu corresse, mas algo me prendia ali, como se uma força invisível estivesse tentando me puxar de volta. Mesmo à distância, os sons dos sussurros não paravam, e eu sabia, com uma certeza perturbadora, que essa presença nunca me deixaria realmente livre. Saí apressado, mas o sentimento de estar sendo observado continuou comigo. Ainda ouvia os ruídos ecoando em minha mente, e agora, onde quer que eu fosse, a sensação de que algo estava sempre atrás de mim não me abandonava. Fechei os olhos, tentando afastar essa ideia, mas sabia que jamais escaparia completamente. Era uma noite comum. Meu amigo Carlos, entregador de pizza há anos, depois de pegar uma entrega no centro da cidade de Guarulhos, ele dirigiu em direção a um bairro residencial distante, onde o silêncio tomava conta das ruas. O pedido parecia grande, mas ele não pensou muito nisso. Ao chegar ao endereço,
Uma casa antiga, mas bem iluminada, chamou sua atenção. Ele desceu, conferiu o número mais uma vez e tocou a campainha. Na porta, ele foi recebido por uma jovem sorridente e convidado a entrar. Carlos hesitou por um momento. O cheiro do jantar no ar era inebriante e as risadas das mulheres ecoavam pela casa. Elas estavam vestidas de forma elegante, mas havia algo de peculiar na atmosfera. A jovem que o recebeu, com um olhar sedutor, insistiu. Venha, não seja tímido. É uma festa só para nós. Você não vai se arrepender. O convite parecia irresistível. E, apesar de seu instinto gritar para ele sair, a curiosidade e a fome o puxaram para dentro. Assim que cruzou a porta, Carlos sentiu uma mudança sutil no ambiente. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao entrar, Carlos percebeu que o ambiente estava decorado com uma atenção quase obsessiva aos detalhes. Velas estavam posicionadas em cada canto da sala, lançando sombras que dançavam nas paredes. As mulheres continuavam sorrindo, mas agora seus olhares pareciam avaliá-lo. Ele tentava disfarçar o nervosismo enquanto as risadas ressoavam como ecos distantes. Uma das mulheres trouxe uma taça e o convidou a brindar, murmurando palavras que ele não entendeu completamente. A tensão no ar aumentava, mas Carlos tentava convencer a si mesmo de que era apenas uma festa um pouco diferente, talvez até exótica. Enquanto as mulheres continuavam a conversa, Carlos sentiu uma estranha vertigem. Como se o ambiente ao seu redor estivesse se fechando lentamente. Ele tentou manter a calma, mas a atmosfera parecia cada vez mais sufocante. Ao seu redor, notou símbolos esculpidos nas paredes e desenhos no chão, formando um círculo ao qual não tinha prestado atenção antes. De repente, as risadas cessaram e o olhar das mulheres ficou sombrio, fixo nele. O silêncio era quase ensurdecedor. E uma sensação gelada subiu por sua espinha. A porta pela qual entrou estava trancada e a saída parecia cada vez mais distante. Carlos tentou disfarçar o pânico e perguntou casualmente se poderia usar o banheiro. Uma das mulheres sorriu e indicou a porta, mas ao entrar, ele se deu conta de que não havia janelas ou outra saída. Sentindo o desespero crescer, voltou para a sala, onde todas as mulheres estavam dispostas em círculo, com uma expressão perturbadoramente serena. Elas começaram a entoar um cântico em uma língua desconhecida. Aos poucos, Carlos percebeu que ele estava no centro do círculo, desenhado no chão. Uma delas se aproximou e com um olhar firme disse: "Você foi escolhido para algo especial." Carlos tentou gritar, mas uma força invisível o impediu. As mulheres ao seu redor continuaram o cântico, cada vez mais alto e ritmado, preenchendo a sala com uma energia sufocante. Ele sentia o ar ficando mais pesado, o medo se transformando em desespero absoluto. De repente, o cântico parou e uma das mulheres, com um sorriso enigmático, colocou as mãos sobre a cabeça de Carlos, murmurando palavras incompreensíveis. Nesse instante, ele viu flashes de lugares sombrios e criaturas indescritíveis. Ele agora pertence a nós.